E aí, bancário, bancária, tudo bem com você? Aqui é Igor Costa, do programa Bancário Nível Hard. E hoje o assunto que eu quero conversar com você é como ser um escriturário, uma escriturária, um técnico bancário, uma técnica bancária diferenciada. E quando eu falo diferenciado, eu quero dizer alguém que se destaque positivamente, é claro, dentro da sua agência bancária. Bem, eu trabalhei por 7 anos, mais de 7 anos em banco público, em 3 agências diferentes. E eu, como escriturário, por opção, apesar de em um determinado momento eu ter buscado, sim, o cargo de gerente, mas esse é um assunto para outro momento, você vai se surpreender um pouco com a história. Mas, como escriturário, a gente tem que entender que a gente tem um papel fundamental dentro da agência. Espera-se de nós, no primeiro plano, atendimento tanto do público externo, que são os clientes, como do público interno, que são os nossos colegas de trabalho, nossos superiores hierárquicos. Então, a gente tem várias funções dentro da agência e a gente tem que desempenhar elas bem. E como ganhar destaque no meio de tantos outros, tantas outras escriturárias e escriturárias. Eu vou contar um pouco do que eu fiz. Eu, depois de ter tomado posse em uma agência pequena de 5 funcionários apenas, já contando com o gerente geral, eu resolvi então pedir transferência ou remoção para uma agência com mais de 30 funcionários. Então, escriturários tinha ali por volta de uns 10, 15, eu não lembro exatamente. Eu acho que era metade, metade. Metade era escriturário, cargo inicial, e a outra metade se dividia entre gerentes de relacionamento, gerente PJ, gerente de alta renda, gerente geral e assim por diante. Então, eu sabia que eu ia encontrar um desafio, porque eu cheguei lá novato nessa agência e o que eles fizeram? A primeira coisa, não pensaram logo, Igor, você vai lá para cima, né? A agência ela tinha um andar superior, então me jogaram lá para cima, que lá era o atendimento geral, era público, povão mesmo. Então ali a missão, né, a missão, entre aspas, ali naquele momento era zerar a fila, era atender e, claro, esperava-se negócios, mas não era tão cobrado assim porque sabia que ali era apagando incêndio, era Deus nos acuda, era muita gente. Mas eu adotei uma postura um pouco diferente. Eu não me preocupei apenas em querer zerar fila, em querer atender. Eu me preocupei em gerar resultado. Eu fui, de certa forma, que é uma primeira característica que eu quero que você desenvolva, se é que você já tem ela, eu espero que sim, é a proatividade, ou seja, não esperar que alguém venha e peça algo para você fazer, e se você mesmo de livre e espontânea vontade já tentar lhe antecipar algo que vai contribuir para o dia a dia da sua agência. Então pode ser várias coisas, pode ser organização. Muitas vezes você chega e observa que tem muita coisa desorganizada, você pode organizar, mesmo que tenha estagiário, menor, jovem aprendiz na sua agência, mas você pode se inteirar, porque é importante que você saiba como é que funciona ali o processo administrativo da sua agência, onde é que estão certos documentos, as contas do cliente. Parece bobo, mas é importante sim que você saiba. E é importante que você, na sua proatividade, você desenvolva agilidade também. Você não pode ser um tipo de escriturário, escriturária, que parece assim que tem uma bola de 50 quilos amarrada ali no tornozelo. Que você, para dar um passo e fazer qualquer coisa, é tudo demorado. Não, se você continuar nesse ritmo, eu sinto muito te dizer, você vai ser um eterno atendente do povão. Não estou dizendo que isso em si é ruim. Tem gente que gosta, tem gente que quer ficar ali para sempre. Mas eu, no meu caso, eu queria, né, novos desafios, queria aprender certas coisas. Isso envolve a proatividade. Eu era ágil, tanto em atender a demanda do meu cliente externo como a do cliente interno, que são os meus superiores e meus colegas, né, nas demandas que eles é, atribuíam a mim. Então, procurava ser ágil. Eu procurava também, que eu quero que você entenda, ser interessado. A gente tem que ser interessado, sim, em toda a estrutura de trabalho da nossa agência, em
cada coisa que acontece. A gente tem que entender um pouco de tudo. A gente tem uma vantagem em cima dos que já são assistentes de negócios e gerentes em geral. A gente pode aprender de tudo um pouco. A gente tem essa vantagem. Apesar de nosso ponto eletrônico ser reduzido, mas às vezes não custa nada você ficar um pouquinho a mais, não precisa ficar uma hora a mais, fazendo hora besta, né, como se diz. Mas se você ficar um pouquinho a mais, conversar, fazer amizade com um colega aqui, eu toco lá, isso eu estou falando de uma agência grande. Uma agência pequena, melhor ainda, que todo mundo ali é parceiro mesmo, mas numa agência grande a gente sabe que é difícil ter um relacionamento mesmo, de verdade, com todos, né? É muito raro isso acontecer. Então, você aprende um pouco de tesouraria, você aprende um pouco lá do atendimento de alta renda, né? Se mostra interessado em querer aprender alguma coisa diferente. Você vai ver que as pessoas elas vão te ajudar, né? A gente não gosta de ajudar pessoas que não são interessadas, que estão ali, sei lá, sempre em busca de algo em troca. Não. Mas se você se mostrar uma pessoa interessada, os seus colegas vão sim lhe ajudar. Porque eles não vão ficar eternamente ali na sua agência. Alguns até ficam, mas a maioria não. Sempre tem uma rotatividade. Então vai ter que ter outras pessoas qualificadas, prontas ali para substituí-los. Então é importante que você, na carreira inicial, já tenha alguns planos na sua mente. Mesmo que você não queira a ascensão na carreira, mudar de escriturário para um assistente, para um gerente, assim por diante, mas que você saiba tudo, você seja um excelente escriturário, um excelente técnico bancário, técnica bancária. Você seja uma referência. Parece que não é possível isso acontecer, mas é sim, acredite. Na maioria das vezes, os que estão em carreira inicial pecam nisso, eles são desinteressados. Eles não buscam se aprimorar, eles apenas imitam, espelham um exemplo dos outros que já estão lá. E até quando se espelham em exemplo de gerentes, aí é que fica, eu ainda considero pior ainda, porque os gerentes eles têm certas formas de atendimento e de vendas principalmente, que não é legal imitar. Eu não vou me aprofundar aqui. Um outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas é importante que você, ainda falando sobre ser interessado, estude bem os produtos e serviços do banco. O que era que eu fazia? Quando o atendimento estava tranquilo, tem determinado período do mês que está tranquilo, então eu procurava ali estudar bem os produtos e serviços do banco. Eu me desafiava a oferecer sempre um produto diferente do que então havia oferecido. Eu me lembro de uma ocasião que não foi uma experiência boa para mim, quando eu fui me aventurar, vamos dizer assim, a oferecer pela primeira vez previdência, né, sem conhecer. Eu só malmente nem me deu o trabalho de ler quase nada, né? E aí foi oferecer para o cliente só fez uma pergunta para mim, mas existe algum tipo de tarifa, de taxa aqui? E eu disse que não. Olha só a inocência minha, não. Claro que tinha. Então o cliente, depois que eu percebi, né, ele não fechou o negócio, ele saiu tranquilo, mas eu percebi que ele estava me testando, ele estava vendo se eu conhecia pelo menos um pouco do produto que eu estava oferecendo. E aquilo serviu de lição para mim. Eu peguei aquilo como uma lição e me tornei um especialista em previdência privada dentro da minha agência. E isso era tão verdade que meus colegas eles vinham tirar dúvidas comigo. Além de estudar a norma da previdência, eu lembro que existe no banco onde eu trabalhava uma pessoa que ela era um especialista, ele rodava as agências e para fazer vendas maiores ele sempre era chamado porque eram coisas complexas que ele tinha que abordar com o cliente, que ele era pago para isso. Então, o que eu fiz? Eu colei nele, um dia ele apareceu lá na agência, conversei com ele, visitei cliente com ele e aprendi muito. Quer dizer, eu era só um escriturário, entre aspas, eu não tinha obrigação de fazer isso. Mas note, dentro daquele grupo de mais de 30 funcionários, eu me destacava, eu era diferente, eu era diferenciado. E isso é tão verdade que na nossa agência, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, tinha a reunião geral dos gerentes e assistentes de negócios. Eu era o único que não era nem gerente nem assistente de negócio, eu era o único escriturário.
a participar dessas reuniões. E eu ainda era tido lá no meio deles todos como alguém a ser imitado. Claro que eu falo isso não é para me gabar, para dizer que eu era o bonzão, não, mas é porque eu procurava ser diferente. E eu entregava resultado, porque a partir do momento que eu estudava bem o produto e serviço, eu conseguia oferecer e vender todo dia. Eu vendia algum produto ou serviço do banco. E quando eu falo algum, não quer dizer que era um, eu vendia vários, em quantidade. E muitas vezes, quando eu falo quantidade, é em valores. Então eu quero que com esse vídeo você possa ter em mente que quando você entra no banco, você vai encontrar vários desafios. Você vai ter que aprender ainda coisas básicas, mas tente acelerar o processo. Não se contente apenas, vai acabar meu ponto, acabou, o banco para mim morreu agora, só amanhã. Não. Se você puder, pegue, imprima as normas do produto, leve para sua casa, se for possível, e estude. É só para você o benefício ou o malefício de cada coisa que você fizer dentro do banco, dentro da sua agência, é você que vai colher. Se você for preguiçoso, enrolar para fazer as coisas, se for desinteressado e assim por diante, o prejuízo é só seu. Agora, se você for interessado, proativo, ágil, entregar resultado, você vai colher os frutos, mais cedo ou mais tarde. As certificações que você for fazer, se você já tiver e for tirar outras, CPA 10, CPA 20, CEA e tantas outras, vão te ajudar sim, porque elas são necessárias para o currículo de determinadas funções dentro do banco. Mas, se você não tiver essas características que eu te falei, de proatividade, agilidade, interesse, entregar resultado, principalmente em vendas, essas certificações aí elas vão servir só para enfeitar a parede. Então, o que é mais importante para o banco é o resultado. E se você seguir essas poucas dicas e entender que apesar de você estar iniciando a sua carreira no banco, mas você pode se ser diferenciado, inclusive, quando eu cheguei nessa agência, eu esqueci de pular essa parte, mas eu cheguei, fui para o atendimento lá do povão, dentro de 3 meses apenas. 3 meses que eu cheguei nessa agência. Eu já estava como atendente de pessoa jurídica. Como eu pulei de lá para cá? Sendo proativo, ágil, interessado, entregando resultado. Então, lá de cima do atendimento do povão, eu desci para apenas ficar ligando, fazendo ligações de vendas, entreguei resultado. Depois me colocaram para auxiliar o gerente de alta renda, entreguei resultado. E logo em seguida me colocaram para pessoa jurídica e entregando resultado. Então, isso era algo em 3 meses, muito rápido. Eu só não consegui logo ali a vaga, seja de assistente ou de gerente, porque realmente na época lá não tinha, porque se tivesse, tinha absoluta certeza que eu era escolhido. E eu tinha chegado com 3 meses e tinha pessoas que estavam lá, outros escriturários, técnico bancário, já estavam lá mais de um ano. Então, o meu recado para você, seja diferenciado, seja diferenciada. Por mais que você não queira ascensão no banco, porque eu realmente naquele período, mesmo que surgisse a vaga, talvez eu nem ia querer. Eu estava confortável na minha função, mas eu não estava confortável a ponto de ficar acomodado. Eu era diferenciado. Então, seja diferenciado, seja diferenciada. Você vai ver que o seu trabalho no banco vai ser mais prazeroso. Apesar de a gente achar difícil, mas vai ser sim. Você vai ver e as pessoas vão te respeitar, tanto os clientes como seus colegas, seus superiores vão te respeitar e muito. Você vai ser considerado uma referência dentro da sua agência. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu, como sempre, desejo para você crescimento, desejo para você excelentes negócios e até um próximo vídeo.